sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Josué, capítulo 1, versículos do 5 ao 9, para que você possa tomar em sua Bíblia aí conosco. Josué, livro de Josué, capítulo 1, versículos do 5 ao 9. Assim nos diz Deus, através da sua palavra: ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Sim, sê forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que tenha êxitos por onde quer que andes. Não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu tomo posse dessa palavra para mim. Eu tomo posse dela para mim. Diante desta palavra eu digo: é para mim. Essa promessa é uma promessa de Deus para a minha pessoa. Foi feita primeiramente a Josué, mas Deus fez com que ela chegasse até mim, porque também eu faço parte deste povo. Assim como o Senhor disse: farei contigo como fiz com Moisés, o Senhor hoje diz para mim e para você: farei contigo como fiz com Josué. E olha o que diz a palavra do Senhor. Que promessa maravilhosa. Ninguém te poderá resistir enquanto você viver. Enquanto você viver na amizade de Deus, na comunhão de Deus, sem se desviar do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, os outros é que cederão. Não é você que cederá. Não é você que vai descambar para o lado deles. Mas eles é que passarão para o teu lado, que caminharão contigo na presença de Deus. Que palavra consoladora para quem tem alguém a quem cuidar. Que palavra consoladora para você, que olha para a sua família e diz: são meus, são responsabilidade minha, e eu preciso conduzi-los na fé, na verdade, no amor, na vida. E aí vem o Senhor nesta manhã e diz: ninguém poderá resistir a você enquanto você respirar. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Eu não te deixarei e não te abandonarei. Mas depois desta promessa, nosso Senhor nos põe uma condição. Tem uma condição, gente. Não é que Deus fique negociando com a gente. Eu te dou desde que você me dê. É uma troca. Não, não é uma troca. A condição é porque sem isso a promessa não tem onde repousar.
Igual essas pessoas que querem ser anjos antes de ser gente. A pessoa é tão espiritualoide que Deus não consegue santificar a pessoa, porque não tem estrutura humana onde repousar a graça de Deus. Santo Agostinho, ele diz que a graça supõe a natureza. Como assim? Você nunca viu um pregador sem língua. Para o camarada pregar, ele tem que ter língua. Se ele não tiver língua, ele não consegue. Ah, mas eu conheço um pregador que ele não tem língua, e ele fala, então me diz onde é para eu não ir lá, porque esse negócio dá medo, né? Negócio esquisito. A graça supõe a natureza. Deus prepara a nossa natureza para que a gente possa corresponder à graça. Nunca será um doutor na igreja uma pessoa que não se aprofunda nos mistérios de Deus. Não é? Mesmo que aquele homem ele não tenha tido habilidades acadêmicas, ele precisou mergulhar no conhecimento e na sabedoria. Sem ele fazer isso, não tem como ele ser um doutor, porque a natureza dele precisa estar preparada para isso. Não é? Então, não adianta a pessoa querer ser espiritualoide, querer ser anjo, se falta o mínimo de humanidade na criatura, se ela não se prepara para nada, se ela não tem trato com as pessoas. Não dá. Não dá. Então a graça precisa de onde repousar. E essa graça que Deus disse aqui, que ninguém poderá resistir enquanto você viver, ela precisa para repousar, ela precisa de uma pessoa forte e corajosa. Você precisa se fortalecer em Deus. Você precisa firmar os seus passos. Você precisa ter coragem para fazer o seu povo, porque tem um povo que foi confiado a você, como tem um povo que foi confiado a mim. A primeira porção confiada a mim é a minha esposa e os meus filhos, a primeira porção. Mas depois vem a família mais estendida, vem a família na fé, aqueles a quem o Senhor me deu o privilégio de fazer parte da vida. Olha, quantas pessoas me permitem todos os dias entrar na sua casa através do Sorrindo para a Vida. A gente é uma família, nós somos um povo que caminhamos juntos. Então o Senhor diz para nós a respeito daqueles que caminham conosco e que por vezes até nos têm como uma referência. Ninguém poderá te resistir enquanto viveres, assim como estive com Moisés, estarei contigo, não te deixarei, não te desampararei, ser forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Qual é a terra que foi jurada para nós depois de nosso Senhor Jesus Cristo? É o céu, porque terra aqui é lugar. O que o Senhor está nos dizendo? Que fortes e corajosos na direção certa, nós vamos levar as pessoas conosco para o céu, porque ninguém vai para o céu sozinho e ninguém vai para o inferno sozinho. Me permita, minha querida, dizer para você, com muito amor, mas compartilhando com você o quanto isso me responsabiliza com os meus filhos. Ninguém vai para o inferno sozinho. Me permita, meu irmão, você que tantas vezes, olha, em momentos de angústia, de nervosismo, de raiva, às vezes até ouvindo certos testemunhos aqui, as coisas reviram dentro de você e diz, é porque não é comigo, se fosse comigo, não ia nessa direção não, comigo não tem conversa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ninguém vai para o inferno sozinho. E ninguém vai para o céu sozinho. Nós vamos puxando as pessoas conosco, porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. Quando você olha para os seus filhos, você se vê neles. E quando seus filhos olham para você, é a mesma coisa. Então, olha a responsabilidade que nós temos. E Deus nos mostra isso quando diz: se você permanecer reto no caminho que eu te mostro,
Isso será para você motivo de prosperidade, de êxito. Você vai ter sucesso em todas as suas empreitadas e, além disso, vai levar com você a sua família, o seu povo vai com você. E ninguém vai poder te barrar. E ninguém vai poder resistir a você. Vão fazer frente, vão pôr obstáculos, vão criar resistência, mas a resistência não vai ser o suficiente para deter você. Não entenda aqui quando a palavra de Deus diz ninguém te poderá resistir, não pense que não tentarão. Não pense que serão caminhos assim abertos, sem nenhuma dificuldade aparente. Significam que as dificuldades nunca serão maiores do que a graça e a sabedoria que Deus vai te dar para você chegar lá. Você vai chegar lá, mas você precisa do quê? Ser forte e corajoso. Não está na hora de você esmorecer, não está na hora de você ser uma pessoa fraca, não está na hora de você ceder aos seus sentimentos. Porque sentimentos afetados nunca levaram ninguém a lugar algum que preste. Aliás, nós precisamos pedir a Deus que, olha, nos dê destino certo. Eu ouvi ali o testemunho, e quando a gente ouve testemunho, passam muitas coisas dentro do coração da gente, porque quando a gente se debruça para poder escrever um livro, nós vamos pensando nas pessoas, nós vamos tratando as situações, nós vamos rezando por elas. E eu ouvi ali uma expressão que a Val usou, ela falando sobre mudança na vida. E eu pensava, meu Deus, quantas pessoas vivendo situações semelhantes e pedindo a Deus que venha mudar a sua sorte. Gente que ouve o testemunho e pensa assim, olha, eu estou vendo que rumo a minha vida está tomando, mas eu não tenho forças de mudar. Eu estou vendo em que direção eu estou indo. Me permita então recomendar aqui para você esse capítulo da página 137, onde o Senhor diz, sou eu quem vai mudar a tua sorte. Sou eu quem vai mudar a direção da sua vida. E logo depois deste capítulo, vem um capítulo maravilhoso, especialíssimo sobre a oração. Mas você já escreveu tantas coisas aí sobre a oração, mas igual a essa aqui, capítulo 140, da página 143, poderão pedir qualquer coisa e serão atendidos. Página 167, já que a gente falando ali do livro A Luta de Cada Dia, a gente falou do exame de consciência, né? Esse daqui, ele ajuda muito. Tenha coragem de mostrar-se a Deus como você está. Porque a gente se sente mal muitas vezes, até fala para os outros que está mal, mas não tem coragem de rasgar o véu diante de Deus, de abrir a nossa verdade diante de Deus. É até interessante, muitas vezes a pessoa que não está bem no grupo de oração, ela parece a pessoa que está melhor de todos, porque são duas pessoas, uma na vida real, outra nos momentos de oração. Isso não termina bem, gente, isso não dá certo. Porque a oração precisa rezar a nossa verdade. E quando a gente não está bem, a gente tem que ter coragem de chegar diante de Deus e dizer, eu não estou bem. E quando a gente está em pecado, a gente tem que ter coragem de chegar para Ele e dizer, eu estou com vergonha de estar aqui na presença do Senhor, porque eu estou todo emporcalhado pelo pecado que eu cometi. Ter coragem de chegar diante dele e dizer, Senhor, eu estou aqui me forçando, porque a vontade que eu tenho de continuar no erro. Porque esse pecado me pegou de cheio. Porque a minha vontade, a excitação dos prazeres em mim estão me empurrando nessa direção. Se o Senhor não me ajudar, eu vou me perder. Gente, Deus não recusa uma oração sincera. Tenha coragem de mostrar-se a Ele como você está. E olha, tem ali também um capítulo importantíssimo na página 196, para aquelas pessoas que depois de terem se livrado de tantos males, se sentem tentadas a voltar de novo aos mesmos pecados. Você até que ouve os testemunhos e diz assim,
eu vivi a mesma coisa, mas hoje eu nem posso dar o meu testemunho, porque eu estou me sentindo no limiar de fazer de novo tudo o que eu fazia. Então o capítulo da página 196, ele é especialmente para você, tá certo? Deixa eu virar aqui que fica melhor. Especialmente para você. São os capítulos do livro Fica Livre do Teu Mal. Porque nosso Senhor tem o poder de mudar o nosso destino. O Senhor tem o poder de mudar a direção na qual a nossa vida está indo. Mas Ele não faz isso sem você. Firma o pé, firma o passo, se apruma, tenha coragem. Não é? Tem gente que acha que é corajoso para fazer, mas para fazer aquilo que todo mundo faz. Até os mais fracos fazem. Olha, coragem para desistir não precisa de coragem. A gente precisa de coragem para continuar quando todos os motivos são para a gente desistir. Você olha e diz, eu tenho motivos para desistir. Os falsos amigos se aproximam e dizem, no seu lugar eu desistiria. Larga desta pessoa. Vai viver a sua vida. Deixa esse filho para lá, deixa essa mulher para lá, deixa esse homem para lá. Deixa essa fé para lá. Você já rezou, você já fez tantas coisas, parece que sua vida não muda. Vai, deixa a vida te levar. E quando tudo parece conspirar para você desistir, só tem uma voz lá dentro dizendo assim, aguenta firme, porque ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Aguenta, porque eu não te deixarei e não te abandonarei. Seja forte e corajoso, a fim de que tenha êxito e não fracasso. O que eu preciso para eu ter êxito por onde quer que eu ande? Veja, por onde quer que você ande, onde você ponha a mão, o que você precisa para ter êxito? Ser forte e corajoso nos caminhos de Deus. E isso gera inveja nas pessoas. Que a pessoa olha e diz, em tudo que essa pessoa se envolve dá certo, tudo que ele põe a mão vai para frente, as coisas que essa pessoa faz ficam bonitas. Deve ter costa larga, deve ter costa quente. Opa! E como? Porque se Deus é por nós, quem será contra? Tem coisas que a gente consegue, gente. E é injusto a pessoa colocar na conta de uma ajuda humana, pensando assim, é alguém que está patrocinando essa pessoa. Não tem alguém que daria conta, não dá. Olha quem, ó. É Ele, é o Senhor, o teu Senhor, que está te dizendo nesta manhã que não vai te abandonar e que não vai te deixar, não importa onde quer que você ande. Se você não esmorecer, se você não desistir, se você não largar dele, não largue de Deus, porque Ele não larga de você. Seja corajoso se você quiser ter êxito em tudo. Não importa o que for. Alguma situação se desmantelou? Problema da situação. Outras vão aparecer e nelas o Senhor te fará bem-sucedido. A gente, às vezes, põe em conta de fracasso o que é libertação. Sabia? A gente qualifica, aqui fracassamos aqui, nós nos perdemos aqui. Se Deus não tirasse isso de você, às vezes você estaria fazendo aquilo até hoje. Teve momentos na minha vida que eu fiquei tão chateado, gente, com a intervenção de algumas pessoas. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, o meu pai querendo me ocupar, ele me colocou para aprender serviços de chaveiro. Até hoje eu sei como abrir uma porta com grampo de cabelo, desmontar fechaduras, fazer a chave e um monte de coisa. Mas quando eu estava aprendendo mais e que eu ia começar a aprender o filezinho, né? Meu pai olhou, viu que eu estava muito animado e ele disse, se eu deixar esse menino aí, ele tendo potencial para fazer outras coisas na vida, é nesse caminho que ele vai. E era mesmo.
Aí eu já estava ajeitando tudo para eu ter ali as minhas coisinhas. E vai roubando você até dos estudos, porque eu sempre entrei de cabeça em tudo que eu faço. E eu estava de cabeça ali. Então, meu pai me tirou dali, debaixo de tanta revolta, de choro, de raiva. Quanta raiva eu fiquei do meu pai quando ele fez aquilo. Mas um dia ele chegou para mim e disse: eu te tirei de lá porque você estava muito envolvido. Aí, quando eu entrei para a Canção Nova, né, entre várias coisas que eu fui fazendo, tem uma que eu fiquei apaixonado, que é finalização de vídeo, que é você fazer aberturas de programa, esses comerciais bonitos, artes gráficas, designer, né? Eu gosto. E tanto que eu continuo até hoje fazendo. A capa do livro é A Luta de Cada Dia. Eu tive o prazer de fazer. Mas um dia, eu trabalhando lá na agência de publicidade, feliz da vida, e crescendo, e aprendendo, e cada vez melhor, e a Luzia chegou e disse para mim assim: você não vai ficar aqui não, porque você está demais aqui, e Deus tem outras coisas para você. Me tirou do que eu... Sabe quando você arranca o osso da boca do cachorro? Vontade de morder não faltou. Mas foi o que era necessário para que eu seguisse adiante. O aparente fracasso, a aparente agressão, era a mão de Deus agindo na minha vida. E olha, depois eu fui para a Europa, eu fui o responsável da TV Canção Nova em Portugal, e acredito que fiz lá um trabalho decente, honesto e bom, mas do jeito que Deus me mostre fazer as coisas, não tem acinzentados. O que é certo, o que é errado, e vamos fazer a coisa certa. Mas isso às vezes vai indispondo pessoas com você. E chegou uma situação que nós vivemos lá em Portugal, estávamos fazendo uma filmagem, tudo feito certinho, direitinho, e uma embarcação virou. Era um clipe que nós estávamos fazendo no mar, uma embarcação virou. Eu nem estava na embarcação que virou, mas toda a culpa ficou em mim. E a situação ficou tão insustentável que eu cheguei para o Padre Jonas e eu disse: olha, do jeito que está, acho melhor supor outra pessoa aqui. E ele disse: então será feito dessa forma. E eu voltei para a Cachoeira Paulista, inclusive por uma situação, uma escolha que eu provoquei, mas diante de uma situação que eu não provoquei e que tinha todos os aspectos de uma derrota. Mas, gente, olha o que foi desde a minha volta de Portugal para cá, para o Brasil. Se Deus não estava nisso, eu não sei onde é que Ele estava. Não ponha selos de derrota nas coisas que te acontecem se você está caminhando com integridade na presença de Deus. As suas aparentes derrotas escondem as maiores vitórias da sua vida e escondem muitas vezes a promessa de Deus que diz: vou mudar a tua sorte. Naquela altura alguém poderia dizer: mas que azar, hein? Que essa câmera virou. Bendita câmera que virou. Que sorte, meu Deus. Que Deus maravilhoso que age por trás daquilo que a gente não consegue enxergar. Mas para isso uma coisa foi importante: eu não pude desistir, eu não pude fraquejar, eu não pude pirraçar e dizer: é assim, então eu vou enfiar o meu rabo aqui numa cadeira e eu não faço mais nada também. Quanta gente eu vi afundar por causa disso. Pirraça de criança. Sabe, a gente fica chocado, se entristece de vez em quando, sim, mas rapidinho as coisas se renovam dentro de mim. Sabe o que eu penso? É uma oportunidade de recomeçar. Vamos recomeçar de novo, mais leve, mais livres, e vamos fazer melhor do que a gente fazia antes. E gente, é igual aquela lenda grega, sabe? Igual uma fênix. A gente renasce das cinzas quando a gente não desiste.
Quando a gente confia mais na palavra de Deus do que na desgraça aparente que se acometeu sobre nós. Quando em vez de desistir e todo mundo fica numa torcida contra, dizendo, agora afunda, agora naufraga, você se ergue e busca uma força que você não sabe onde, a gente sabe. É no Senhor. E tem uma coragem que a gente não imaginava que a gente teria. E enquanto todos dizem assim, no meu lugar, no lugar dele, eu estaria morrendo de vergonha, a gente prospera, apesar de tudo, porque nós estamos mirando a vontade de Deus, nós estamos mirando o Senhor, nós estamos mirando o plano de Deus para a nossa vida. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido, não se entregando. Você não pode se entregar. Não pode se entregar à depressão, não pode se entregar à doença, não pode se entregar à traição que você cometeu ou que você sofreu. A gente ouve os testemunhos, nós temos escutado nesses últimos dias testemunhos de pessoas que cometeram a traição. Mas quantas vezes nós escutamos aqui testemunho de pessoas que sofreram a traição? Eu não sei onde a pessoa precisa de mais força. Se é para se levantar depois de ter sido traída, ou se é para se levantar depois de ter traído e sido descoberto. Mas em todas essas situações, o Senhor te fortalece para que você não se deixe abater. Não se deixe abater por causa disso. Não se deixe, não se entregue. Não entregue seus filhos, não desista deles, porque está difícil o cuidado. Eu não soube, Márcia, educar os meus filhos. Aprenda. Todos os dias é dia de aprender. Você chega aqui no Sorrindo para a Vida, eu fico recomendando livros para você. Eu não recomendo para os outros aquilo que eu não faço. Se você tivesse a oportunidade de chegar na minha casa, tem lá um monumento irritante à minha esposa. Tem uma pilha que não importa o que ela faça, a pilha volta para o mesmo lugar, porque ela guarda e eu cato tudo e ponho lá de novo. Porque não é um só. Eu tenho ali, hoje, na minha mesa, eu estou usando todos, uma pilha de uns 12 a 15 livros. Todos os dias eu me preparo, todos os dias eu estudo, todos os dias eu estou aprendendo. Enquanto alguns dizem, poxa, 50 anos já é tarde para algumas coisas. Tarde para quem pensa assim, para mim é cedo. É pensando que é tarde que a gente nunca chega lá. Agora é a sua hora. Agora é a hora de você ter coragem de quebrar esses paradigmas, quebrar paradigmas para coisas boas, quebrar paradigmas para fazer o que não presta. Estou fora. Não tenho nenhuma meta que inclua perversão, fazer o mal, me tornar uma pessoa pior. Gente, não dá não. A gente não tem tempo mais para isso. É tempo de ser de Deus. Não vou nem dizer tempo de ser bom, porque a gente quer, mas não consegue tantas vezes. Mas é tempo de ser de Deus, de se entregar a Deus. E a palavra de Deus nos revela um caminho seguro para a gente ser bem-sucedido em tudo quanto fizermos. Que caminho é esse? Ser forte e corajoso. Quando se trata do plano de Deus em nossa vida, a gente precisa ser firme. A gente não pode esmorecer. Quantas vezes pessoas chegaram para mim e disseram assim, mas e se você ficar velho dentro da Canção Nova e descobrir que não era isso? E se de repente você ficar impedido de avançar com essa missão particular? E se isso for por um tempo? Ou até muitas pessoas, já tiveram esse frio na barriga, no coração, amam tanto a Canção Nova e pensam assim, meu pai pensava assim, e se a Canção Nova acabar? O que vai ser da sua vida? Gente, o meu plano de vida não é a Canção Nova. O meu plano de vida é Jesus. O meu plano de vida é Deus.
E eu estou na Canção Nova porque Ele me pôs aqui. E eu entendo que eu vou morrer aqui porque é Canção Nova até o fim da minha vida. Mas não importa o que seja. Eu peço a Deus a graça de não desistir da missão que Ele me deu. E olha, o Senhor plantou dentro do meu coração um profundo amor pela evangelização, porque eu sei que a evangelização salva. Quantos convites eu já recebi para fazer outras coisas na minha vida? Quantos? Você não tem ideia. Mas largar o evangelho, a evangelização, a missão que Deus me deu para fazer outra coisa, que na minha opinião vai ser sempre menos do que isso, nunca, nunca, nunca. A evangelização é a missão mais importante da nossa vida, da minha e da sua. Porque você tem seus filhos para evangelizar, seu pai, a sua mãe que precisam ser evangelizados. Os amigos que Deus lhe deu, o resto vem depois, o resto vem por acréscimo. Deus acrescenta o resto quando a gente fica firme e não esmorece na missão, no plano dele para a nossa vida. Agora, a tentação mais comum e o caminho para o fracasso, você sabe qual é? É desistir, é deixar de perseverar porque as coisas não foram fáceis. Quem falou que seria fácil? Nunca foi fácil. E é difícil para quem quer vida fácil. Esses dias eu estava pensando, eu tenho que abraçar umas coisas mais difíceis na minha vida. Quando eu digo coisa difícil, é coisa que eu não gosto, sabe? Só que eu tenho uma facilidade que às vezes me atrapalha nisso, porque a partir do momento que eu tenho que fazer uma coisa, a primeira coisa que eu faço é me ensinar a gostar do que eu vou fazer, mesmo que eu não goste. Então, nem tudo que eu faço, eu escolhi porque gosto. Mas tudo que foi para eu fazer, que é para eu fazer, eu aprendi a gostar. Então eu faço com gosto. E a pessoa olha e pensa assim, poxa, ele adora isso. Adora nada. Faço com todo amor. Mas... E aí eu falava para minha esposa, estou pensando em escolher algumas coisas que eu não gosto para fazer. Para quê? Para treinar a vontade. Para a gente ser mais firme, porque a gente está num mundo de gente muito fraca, gente. As pessoas desanimam por qualquer coisa que não seja assim com você. Das coisas boas da vida, das coisas certas da vida, a gente não pode desistir, nunca, em situação nenhuma, porque Deus está com a gente. Assim, olha, o seu propósito em Deus não deve mudar, a situação que mude. E se você não desistir do seu propósito, Deus vai mudar a situação. Então, nas coisas de Deus, ninguém persevera sem recorrer a Deus, ninguém persevera sem oração. Quando a gente faz esse convite para você caminhar conosco, para você viver bem uma quaresma, para você ter na sua casa um apoio de espiritualidade, um livro que te acompanhe, é por causa disso, porque sem a graça de Deus, sem a oração, nem as coisas que você quer fazer, você vai ter condições de fazer. Mas mesmo na oração, a gente precisa ficar firme, sabia? Na oração a gente precisa ficar firme. Eu vou falar de mim, você veja se cabe para você. Muitas vezes acontece que nós começamos a orar por uma situação, aí oramos por ela um dia, uma semana, um mês, aí a gente não vê resultado e a gente começa a ficar desanimado. Isso é uma tentação, sabia? E é um vício pernicioso de começar as coisas e de não acabar. É um vício que acaba com a gente. Mas, Márcio, tem muita coisa que eu não sei. Exatamente, a vontade é fraca quando você não sabe aonde você quer chegar. Mas Deus, meu irmão, sua vida com Deus, isso não está em dúvida. Então, pelo menos nisso, a gente tem que ser firme e não permitir que esse vício se entranhe e acabe com a gente. O que acontece conosco a partir desse vício de começar as coisas e não terminar? Destrói a nossa autoestima. E você começa a olhar e dizer assim, eu sou um fracassado, tudo que eu começo eu não termino. Cria sentimento de incapacidade. Começou tantas faculdades, terminou nenhuma.
Não para em nenhum emprego, não para em nenhum relacionamento. Até na espiritualidade, não consegue terminar um livro, não consegue ficar num grupo específico, não é? Habitua a gente a fugir das dificuldades desse vício. A gente começa a fugir em vez de enfrentar as coisas. Alimenta a preguiça dentro de nós e nos amarra no desânimo. Quem se habituou a começar e a não terminar, se habituou a fracassar. O fracasso na oração não é você não ser atendido. É você desistir, é você desanimar por não ver sinais e abandonar a oração antes que Deus responda. Pede a Deus a graça hoje de um coração perseverante na oração, porque olha, essa sua firmeza em voltar para Deus e em perseverar, ela vai transbordar para todas as áreas da sua vida. Eu era uma pessoa extremamente fraca, confusa, indecisa, descrente de si mesmo. Me achava incapaz. A única coisa que eu me determinei foi em Deus. E de repente isso transbordou para todas as áreas da minha vida. A sua firmeza no Senhor vai contagiar todo o resto da sua vida, inclusive as pessoas que estão à sua volta. Quer rezar um pouquinho? Vamos rezar? Feche os seus olhos, por favor. Põe as mãos sobre o seu coração. É preciso persistir até que Deus nos mostre o que fazer. Márcio, até quando eu devo rezar? Até que Deus te mostre o que fazer. Desanimar é fracassar. E esse fracasso desencoraja e mina a fé no poder da oração e mina a fé no poder de Deus. Você deve continuar a interceder, a insistir, a entregar nas mãos de Deus, até que o Espírito Santo ou te atenda, ou você veja o resultado do que você pediu acontecendo, ou quando Deus puser no seu coração essa certeza. Fique em paz, porque sua oração já alcançou o objetivo. Só quando Deus pacifica a nossa inquietação é que nós podemos deixar de insistir no pedido. Já aconteceu com você? Não? Então continua rezando. E você verá esta palavra de vitória se cumprir na sua vida.